Vídeo de hoje para falar sobre esse atacante que foi procurado pelo Goiás, segundo o portal Vasco.net, tá? Essa informação confirmada no último final de semana, que o Goiás procurou o atacante Serginho. Hoje no Criciúma, ele foi anunciado no último final de semana. O Serginho, com 29 anos de idade, eu cheguei a ler sobre esse assunto. Confesso para vocês que sobre proposta oficial o Goiás, posso garantir, não chegou a apresentar para o Vasco da Gama, mas uma sondagem, segundo informações aí do Vasco.net, acabou acontecendo. Inclusive é um portal grande do Vasco da Gama. Eu vi uma outra especulação de algumas páginas do Goiás, só que essa história não avançou ainda no mês passado, tá? O Serginho estava encostado no elenco do Vasco da Gama, tanto é que no Campeonato Brasileiro só realizou 2 jogos e agora foi emprestado ao Criciúma. Confesso para vocês que não acharia, tá, essa contratação diferenciada para o elenco do Goiás. É óbvio que é um jogador que estava no Vasco da Gama, jogando a Série A, e tinha um salário alto. Até me surpreendi quando vi os valores, tá? Alguns portais do Vasco garantindo que ele ganhava R$500 mil por mês, tá? Isso aqui é um absurdo. Eu pensei que o Serginho ganhava uns 150, 200 mil no máximo, porque a carreira dele é de um jogador comum, né? Passou ali na Albânia, no Kosovo, Turquia, em clubes menores da Turquia, Macedônia, até chegar no Vasco no ano passado. Confesso que fiquei bastante surpreendido. Algumas informações dão conta que o Criciúma vai pagar 300 mil por mês de salário e o Vasco os outros 200. Então não acharia essa grande contratação para o Goiás. Confesso para vocês que não vi muita coisa do Serginho desde que ele voltou aqui para o Brasil no Vasco da Gama. Assisti pouquíssimos jogos do Vasco nessa temporada. No ano passado ele marcou um gol importante contra o Red Bull Bragantino, livrou o Vasco, digamos assim, do rebaixamento, mas não acharia essa contratação diferenciada para o elenco do Goiás. Não vejo ele como, por exemplo, muito melhor do que o Matheus Gonçalves ou o Rildo, se não tivesse chegado os dois. Até penso que o Serginho seria um nome de valia dentro do plantel. Ele que é revelado nas categorias de base do Vitória, depois começa no profissional do Araxá, no interior de Minas, passa também no Democrata em Minas Gerais, até rumar esse caminho mais alternativo dentro do futebol europeu, como eu disse, em clubes menores, tanto do Kosovo, da Albânia, da Macedônia e também no Giresunspor, esse clube também menor do futebol turco, antes de chegar no Vasco. Pode deixar a sua opinião. O Serginho também, que pode fazer uma função como um segundo atacante, é jogador do Criciúma, esse empréstimo até o final da atual temporada fixada. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre contratações, a necessidade do Goiás reforçar o seu elenco para a sequência da Série B. Eu tenho 2 opiniões a respeito desse assunto e tenho uma informação também para trazer aqui para vocês. Primeiramente, a minha opinião: o Goiás ele consegue subir com esse time para a Série A? Eu acho que é até possível, tá? Por quê? Porque tem alguns jogadores de experiência, até uma certa qualidade, só que no meu entendimento seria muito arriscado para o Goiás contar apenas com esses jogadores que já demonstraram uma má vontade, vamos colocar assim, na época do Márcio Sanage, e que até aqui com o Mancini, que vem fazendo um trabalho ok. Se você pegar em 3 jogos, o Goiás conseguiu somar 5 pontos, sendo eles adversários um São Paulo em casa e a Ponte Preta fora. Então assim, é um trabalho completamente aceitável, só que para mim é arriscar demais. Um Goiás que tem uma condição financeira ok para esse ano, não estou falando que o Goiás tem dinheiro para trazer o Pedro Raul e o Michael de volta sem fazer nenhuma dívida. Não é tão simples assim. Apesar que daria, né, se o Goiás fosse, obviamente, um maluco aí para gastar tudo. Acho que não é necessário. Só que pelo menos um jogador diferenciado a mais, né, aquele que seria o Thiago Galhardo no começo para a Série B, eu acho assim de extrema importância para o Goiás pensar em acesso, para não colocar somente a expectativa, a responsabilidade nesses jogadores que estão aí atualmente, e até mesmo, por que não, olhar outras posições. Hoje, o que eu tenho de informação é que o Goiás está atento no campo ofensivo. Talvez um meio atacante ou um ponto de direita, talvez até mesmo um segundo atacante ali para disputar a posição com o Edu, com o Galhardo, com o Ângelo Rodrigues também para a sequência da Série B. Eu tenho a expectativa que o Goiás traga até esses 2 nomes, mas sendo honesto aqui com vocês, não me surpreenderia em absolutamente nada se mais nenhum jogador fosse contratado pelo Goiás. Até porque se você pegar a janela do Andrino é muito ruim, já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar para vocês na tela final. Qual seria esse jogador então, Guilherme? Um cara que foi procurado pelo Goiás nesse ano é o Gustavo Mosquito, né? Um Mosquito que rescindiu o seu contrato no Corinthians. Existe uma informação de que o Corinthians
vai entrar com uma ação para o clube que contratar o Mosquito novamente. Pode ser o Vitória, né? O Vitória hoje, segundo o Globo Esporte, tem sim negociações de andamento com o jogador. Ele deve reforçar o Vitória, o que a gente tem de informação até aqui, mas ainda não está fechado. Assim, não acho que o Gustavo Mosquito seja um craque. Só que para a posição que o Goiás precisa hoje, né, um jogador um pouco mais experiente, por exemplo, do que o Wellington Matheus. Acho que o Goiás precisa urgentemente disso e não pode contar apenas com o Rildo e o Matheus Gonçalves, que foram os dois pontas que chegaram para serem soluções. O Matheus até vem jogando bem, só que para mim o Goiás precisa trazer mais um ponta esquerda, mais um ponta direito talvez. O Gustavo, que é destro, 1,68 m de altura, nessa temporada só um gol e 2 assistências. A melhor temporada dele pelo Corinthians foi em 2021, com 6 gols e 3 passes para os seus companheiros, já atuou também pelo Vila Nova. Acho que seria uma boa contratação, tá? Algumas informações dão conta de que ele recebe mais ou menos na casa de R$250 mil. Um outro nome também que eu gosto é o Lucas Fernandes. Esse não foi procurado pelo Goiás nesse ano. Ele já foi especulado, se eu não estiver enganado, ali em 2019, 2020, quando ele estava em Portugal. Mas não houve proposta do Goiás, não. O Lucas, que hoje está no Cuiabá, e até foi titular contra o Atlético Mineiro, mas é um jogador que pouco participou nessa temporada. Acho que você vai se lembrar dele. Lucas Fernandes em São Paulo, Botafogo, também atuou pelo Portimonense. Contra o Goiás aqui na Serrinha, na Copa do Brasil, jogou muito bem. Entrou nos minutos finais, bateu algumas faltas perigosas, bateu de fora da área também. É um jogador de boa mobilidade. Para mim, na Série B, acho que não é um cara para chegar no Goiás hoje e marcar 10, 15 gols, tá? Também não é assim. Só que para essa posição de um 10, um meio ofensivo, com boa batida na bola, bola parada, acho que o Lucas Fernandes seria sim uma boa solução. Ele ainda pertence ao Portimonense, só está emprestado ao Cuiabá até o final dessa temporada. No Campeonato Brasileiro, soma apenas 10 partidas, não marcou gols até aqui, foi titular em apenas 2 jogos. Acho que é um nome interessante sim, olhando a realidade de Série B. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Lucas Fernandes. Essa seria a minha indicação aí no meio de campo, um nome que eu não comentei, por exemplo, nos outros vídeos. Sobre alguns nomes no campo ofensivo que foram procurados pelo Goiás nesse ano, olha, tem o Rossi, né? O Rossi que hoje está numa situação, está escanteado no Vasco da Gama, vem jogando com pouca frequência. Existe o interesse, né? Nessa temporada. Ele já foi procurado pelo Goiás e pelo Santos. Agora, recentemente, Chapecoense, Sport e também o Paysandu entraram em contato com os representantes do atleta. Também um jogador caro, nessa faixa de R$300 mil mensais, que teve o acerto com o Goiás no começo da Série B. Eu acho que o Rossi seria assim, um nome interessante nessa ponta direita. Acho que para a Série B é um nome que pode sim funcionar. Existe uma diferença em termos de qualidade técnica muito grande em relação à primeira divisão e à Série B. Então não quer dizer que um jogador que não tenha números extraordinários na Série A desse ano, que não podem ser bons reforços, por exemplo, para o Goiás. É só você pegar um exemplo do Mirassol, que contratou vários jogadores que estavam, inclusive mal, no Vitória, e hoje o Mirassol é o líder da Série B. Então existe essa diferença e há jogadores que conseguem render melhor na segunda divisão. Acho que o Rossi seria sim essa contratação, esse nome diferenciado para o Goiás tentar colocar as coisas em eixo. O Eric também, comentei sobre ele na live desta segunda-feira. O Eric foi procurado pelo Goiás também depois da janela fechar, né, antes da reabertura da janela internacional, que fica à disposição até o próximo dia 2 de setembro. Está em reta final de contrato no Japão, o vínculo se encerra em janeiro, não faz uma temporada muito boa até aqui, 3 gols e 3 assistências em 21 jogos. Também acho que seria essa grande contratação, vamos colocar assim. O Paulinho, meio atacante, ex-Corinthians e Barcelona, também foi sondado pelo Goiás, essa informação do Imprensa Verde, não evoluiu para a proposta. Eu acho que o Paulinho seria, óbvio, né, em termos técnicos, um excelente jogador para o Goiás. Só que é uma contratação arriscada, né, porque ele se lesiona com muita frequência, também não é barato, então ele não chegaria, por exemplo, num time igual o Goiás, o Sport, que procurou o jogador também por menos de 300, 400 mil por mês, então acaba que, para mim, acho que o Goiás poderia ser um pouco mais criativo. O Douglas Costa, essa seria também uma outra indicação que eu faria. Você pode até pensar que é muito alto, mas lá no Fluminense ele tinha um salário que no máximo chegaria a 400 e pouquinhos mil por mês, com premiação de título incluso nessa história também. Então assim, não é aquele jogador de R$1,5 milhão, igual foi, por exemplo, no Grêmio e no futebol dos Estados Unidos. Eu contrataria assim o Douglas Costa, tá? Sendo sincero aqui com vocês, se o Goiás conseguisse chegar em uma faixa de uns 300 mil, etc.,
O Goiás pode não ser o clube hoje que está sobrando dinheiro para tudo, mas pelo menos para uma contratação diferenciada, eu acho que é sim necessário, tá? Mas o Douglas Costa não foi procurado. O Alexandre Pato, teve sim uma sondagem do Goiás, tá? Se você perguntar aí para o Andrino, ele vai desmentir, mas o Goiás teve sim uma sondagem para entender a situação do jogador lá no começo da Série B, não teve proposta. Naquele momento tinha a proposta pelo Alex Teixeira e pelo Rossi, tá? Mas pelo Pato não avançou. Olha, eu gosto do Pato, acho que é um nome até mesmo pensando em um cenário de marketing e etc. Um cara que agregaria muito. Recentemente ele foi especulado em alguns clubes da Índia, por exemplo, só que não teve também nada oficial. Só que para agora, acho que o Goiás ele precisa contratar um jogador que esteja de fato agregando, né? Ou jogando com um pouco mais de frequência. O Pato não atua desde o final do ano passado, ainda é novo, tem 34 anos, acho que serve sim, tá? Serviria para um Goiás, para um Sport, para um Santos na Série B. Tem a questão de lesão, só que no ano passado, pelo menos pelo São Paulo, não teve tantas lesões assim, ainda assim foi escalado poucas vezes, apenas 10 aparições. E uma outra indicação que eu faria para o Goiás, e o Pato ele recebia 120 mil por mês lá no São Paulo, segundo o Nicola. Uma outra indicação que eu faria é do Jean Mota, acho que você vai se lembrar dele, o Jean Mota em Santos, Portuguesa, Fortaleza, hoje Estados Unidos também, ele está hoje no Vitória, não vem jogando bem, tá? A fase dele no Vitória é sim ruim, tem contrato até o final do ano que vem, também é um jogador caro, e é querido pelo técnico Thiago Carpini. Só que assim, acho que para o Goiás, né, seria uma contratação interessante também. Olhando a Série B de Campeonato Brasileiro, na temporada até aqui pelo Vitória não funcionou, em 18 jogos só conseguiu titular em 4 deles, um gol marcado e uma assistência, inclusive um gol na Série A. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre o